Os dias começaram a se arrastar na estação biológica onde trabalhei por tantos anos. Com o tempo, a rotina se tornou tão familiar que eu mal percebia quão profundamente mergulhava na monotonia de observar a vida selvagem em suas interações naturais. O cheiro terroso do solo, a umidade das folhas frescas e a luz suave que filtrava entre os ramos faziam parte do meu mundo, onde a ciência, embora intrigante, era previsível. Como biólogo, meu foco sempre foi a fauna local. Eu passava horas em campo, catalogando aves, anfíbios e pequenos mamíferos. As notas se acumulavam em meu caderno, cada bebida na natureza um novo aspecto a ser documentado. No entanto, numa manhã particularmente nublada, algo cambiou. Durante uma de minhas rotineiras observações, avistei um grupo de corvos. Eles estavam um tanto afastados, se aproximando de um pequeno lago. Estranhamente, não eram como os corvos comuns que conhecemos. Havia algo nos seus olhos, um brilho inquietante que me fez parar e ponderar. Quando me aproximei, notei detalhes anatômicos que começaram a desconcertar a lógica. Seus bicos, muito maiores do que o normal, pareciam mais adaptáveis do que as estruturas típicas daquela espécie. O modo como eles se moviam, como se estivessem ensaiando um ritual, instilava em mim uma sensação de que estavam mais do que meros pássaros consagrados pela evolução. Dava para ouvir os sons distintos que eles emitiam, um murmúrio que soava quase como uma linguagem. Regressei à estação, ciente de que algo não se encaixava. Fiz anotações detalhadas e as revirei ao longo da semana. Mascando a dúvida em minha mente, comecei a notar peculiaridades em outros espécimes que observava. Os sapos, com suas peles iridescentes, começaram a se comportar como se soubessem exatamente onde e como se esconder, furtivos em uma dança ensaiada. O canto das gralhas ecoava mais como um chamado do que um simples chamado de acasalamento. No entanto, o verdadeiro choque veio quando um grupo de mamíferos, esquelos arbóreos, invadiu meu campo de visão. Eles não eram como os esquilos ou ratos tamanhos médios que costumava documentar. Suas mãos possuíam uma destreza incomum e suas expressões eram eloquentes de uma inteligência que não estava disponível para nós, humanos. Com uma calma inquietante, observei um deles manipular uma caixa de coleta que havia deixado de lado. Feito isso, pararam e me encararam com um olhar que era quase humano, despertando em mim uma aversão inexplicável e uma repulsa sem palavras. Voltei às minhas notas, mas ao reler, o que deveria ser um acúmulo de dados se transformou em uma colagem inquietante de observações estranhas, fatores não suficientemente explicáveis. Cada dia parecia levar-me a mais perguntas. O que definiu o que é animal? Havia uma linha entre a normalidade e a anormalidade que não conseguia distinguir. Chegou um dia em que notei algo mais aterrador. Um corvo que eu tinha registrado como um membro livre daquela colônia se aproximou lentamente. Era como se soubesse exatamente quem eu era, como se houvesse uma história entre nós que transcendera o que entendi. Enquanto se aproximava de mim, um som baixo e úmido começou a emanar debaixo de sua plumagem, um ruído inquietante, como se seus ossos estivessem se ajustando, algum tipo de pressão interna que emanava essa vibração. Senti o impulso de recuar, mas não pude. O horror me paralisou. As semanas que se seguiram foram um fluxo de eventos ininterruptos que desafiavam a minha compreensão. Os animais, agora parecendo cada vez mais confiantes em suas interações, se moviam com fluidos desconhecidos, como se a própria biologia estivesse sendo reescrita diante de meus olhos. Minhas observações tornaram-se uma coleção de teorias fragmentadas, a lógica se esvaindo por entre os dedos. Entrei em um ciclo de insônia, noites arrastando-se em torno das dúvidas que cultivara. Obsessivamente, decidi compilar tudo em um único documento, uma tentativa de encontrar algo que pudesse oferecer um senso de normalidade. Mas conforme os dias se passavam, percebi que as formas dos animais não eram apenas mutáveis. Eles pareciam mudar não apenas em aparência, mas em essência, cada olhar, cada som, transformando-se em uma construção intermitente de algo que não deveria existir. Eventualmente, não consegui mais distinguir entre o que eu considerava ser vida selvagem e o que havia se tornado parte desse caos. No entanto, chegou um momento em que resolvi me afastar, buscando uma verdadeira distância física da estação. E enquanto eu me afastava, ainda era assombrado pelo eco de notas de campo que minha mente não conseguia deixar para trás. Esse sussurro, emanando dos corvos, dos sapos e dos mamíferos, ainda chegava a mim, como se fosse um eco de algum lugar muito, muito além da terra. Agora, sentado aqui, em uma cabana à beira do lago, com as janelas fechadas e as cortinas pesadas puxadas, ainda posso ouvi-los. O som, uma melodia ondulante que parece se estender, como se as criaturas já tivessem esquecido suas formas originais. Numa reverência tranquila e soturna, me pergunto: os animais foram meramente um disfarce, ou era eu que não conseguia entender que eles sempre foram o que a ciência se recusava a classificar? As perguntas não param de ecoar, e o medo é constante,
como se algo, em algum lugar, estivesse apenas esperando para ser reconhecido.